esse tipo de política, ela só funciona com auxílio externo? Cuba só sobrevive hoje mal e porcamente por causa de auxílio externo, de uma forma, né? Você depende de parceiros duvidosos para coisa andar. E Cuba tá fudido porque Cuba não tem petróleo, Não, esse é o ponto, exatamente. né? Exatamente, Exato. não tem riqueza natural, né? Assim, Exato. A Venezuela mas ainda tem um petróleo. E só que isso é uma coisa assim. e a torneira da União Soviética, a partir de 89, com a queda do Muro de Berlim, foi secando, né? Totalmente. Então, assim, a crise dos mísseis em Cuba e tal, tudo bem, você tendo ali o financiamento soviético, né? Fica muito mais fácil. E aí fica mais fácil de você enfrentar. Quando isso começa a diminuir esse financiamento russo ou soviético, você tem que criar novas formas de financiamento para manter o regime. E aí eu acho que entra o narcotráfico, né? Suspeito eu, que acho que né? Pode crer. Aí que precisa de dinheiro, então talvez entre o narcotráfico. E aí a minha pergunta se é nesse momento também que começa a entrar o financiamento do terrorismo, né, das práticas terroristas que a gente viu acontecendo de diversas formas, essa estratégia de guerrilha aprofundada para uma tática terrorista no sentido de gerar comoção da população, coibição, né, os efeitos do terrorismo, né? Então eu queria que você primeiro dissesse se é isso mesmo, a história natural, isso parte de uma necessidade de financiamento do sistema, mas isso resulta aproximando países que são completamente diferentes da nossa cultura, Uma tipo Irã. cleptocracia, né? E para poder. E aí não. Né? É cíclico, né? Porque vocês citaram o exemplo da queda do Muro de Berlim. Foi em 89. Mas desde que o Fidel chegou ao poder até 89, passaram 47 anos, né? Não, 37 anos. Ou seja, uma geração que saiu. Uhum. Ou seja, você pode manter por 40 anos com o subsídio da União Soviética, todo mundo feliz, mas ao mesmo tempo, a geração que está saindo já vai saindo. E a geração nova, você vai trazendo com um projeto ideológico já pensado Aí que para entra a eles. dominação cultural. Exatamente. Então, isso foi contemplado para isso. Ele consegue sobreviver esses 10 anos entre que a União Soviética cai e a chegada do Hugo Chávez, graças ao inimigo externo, né? Nós estamos assim graças ao Império dos Mas, Estados velho, Unidos. o quanto. Desculpa. Aí trazendo aqui para nós, o quanto isso não é a mesma coisa que de uma certa. Não do mesmo jeito prático, mas que o governo petista não faz hoje. É a mesma cantilena. É a mesma cantina, né? Quanto? E antes de chegar na queda do Muro de Berlim, a gente tem vários episódios em que o Fidel Castro já alertava as pessoas. Ele tem um histórico de megalomaníaco, ou seja, que é o que você citava, um projeto caudilista dele, de que a ilha tinha que ser dele, né? A pátria grande Personalista, né? da América, né? É pensada precisamente nisso, onde ele iria ser o grande pensador, né, e materializador dessa ideia. Tanto é que a questão do Foro de São Paulo é uma forma dele também entrar no Brasil. Eu não tenho registro, não tenho pensamento agora se ele chegou a vir no Brasil, não sei, eu acho que não. De fato, não procurei esse dado. Mas seria importante, porque ele não veio ao Brasil, mas veio na Venezuela, né? Ele visitou países da região antes mesmo do Hugo Chávez chegar. Isso seria importante a gente ver quais foram as aproximações que as políticas brasileiras, do ponto de vista de governo, de política exterior, teve sobre o regime cubano durante a época. Isso está aqui no Brasil. Mas isso é bem documentado. Não, isso aqui no Carlos. Brasil é bem documentado. Sim, E assim, uma das grandes figuras que participaram desses movimentos guerrilheiros, além da nossa ex-presidente Dilma Rousseff, é o Zé Dirceu, né? Então ele recebeu esse tipo de treinamento em Cuba. Isso é fato histórico, Exato. né? Não, mas eu digo não enquanto ele representante do governo brasileiro. Ou seja, ele ser representante do governo brasileiro e ir lá e se formar. Mas é muito claro. Olha, por exemplo, recentemente o Lula indo na Argentina para apoiar a Cristina Kirchner, ou então o Lula mandando um avião para o Peru
Claro. Não, mas isso é hoje na atualidade. Eu tô não, me mas digo- referindo a 50 anos atrás, que eles não. fariam isso, porque eles iriam se queimar, né? Essa formulação Sim, que não, vem digo de hoje. anos anteriores, eles se vendiam como figuras democráticas. Eles nem Mas tinham hoje poder também, político. Carlos, Mas eles não tinham Não, poder mas hoje eles não político, têm o Zé. descaro de dizer que tem orgulho de colocar um comunista no STF. Eles têm orgulho hoje, não negam de falar isso, mas no Não. passado eles não diriam isso. Por quê? Porque a União Soviética estava em falência, ou seja, não era de orgulho de ninguém falar eu sou comunista, quando a principal potência estava caindo. E por que hoje é orgulho? Porque sobreviveram, eles mutaram, ou seja, é a transformação que é, se eu estava vendendo o controle de guerrilhas armadas, mas eu consegui mutar e entrar para as faculdades e formar novos guerrilheiros intelectuais através de uma revolução silenciosa de partidos políticos, penetrando igrejas, penetrando a família, né? Porque é importante que as políticas públicas, vocês falaram um exemplo. O meu interesse nessas misturas de políticas sociais e políticas públicas é a questão da mudança cultural acontecer no eixo privado da pessoa, no eixo particular. Por exemplo, temas como o machismo dentro de um relacionamento, ele é um tema particular, mas ele é um tema hoje que domina a política pública, ou seja, O que é bizarro. exatamente, e assim por É diante. interferência do Estado, né? Decisão Exatamente. privada, né? Outras atitudes que deviam ser contempladas entre o casal são hoje de domínio na boca de um deputado, né? Ele determina o que é certo para a mulher, o que é certo para o homem ou o comportamento ideal. Essa é a mutação de um grande processo que vem do Che Guevara, ou seja, Sim. do cara desde que iniciou o movimento guerrilheiro. E- Hoje, desculpa, não teríamos um deputado com um fuzil no Congresso falando, nós precisamos matar. Não, Nem a gente- precisa, né? a Então, gente só precisa falar que ele é fascista e Sim. isso que basta. Então, o que você está falando é que a gente está num ponto de virada. Que toda essa dominação cultural que foi plantada lá na década de 50, na América Latina inteira, hoje ela está se tornando utilitária. Claro. O resultado dessa implantação, ou seja, esses caras estão vindo mais fortes. Há uma que eu entendo. ideologia, há uma ideologia clara, mas se você pensa assim, por que há uma ideologia no narcotráfico? O que tem o narcotráfico a ver com o comunismo? Você vê, a princípio, você diz, nada, não tem pouco a ver. Por que eu pensaria que o narcotráfico tem que ser de fato comunista? Logo de cara não tem nada a ver. Mas quando você penetra a histórica dela, você vê quem que era guerrilheiro. Che Guevara. O Che Guevara incentiva as guerrilhas a se rebelarem, não só existirem, sim se rebelarem contra as estruturas do Estado. Como? Assaltando, matando, cometendo atos de terrorismo. Mas havia uma motivação interna deles que era, dessa forma, eles conseguiriam construir a história burguesa que domina o Estado. Ou Já seja, não era mais a luta de classes, né? isso veio depois. Isso já- Mas estou dizendo assim, você vê as duas palavras, narcotráfico e comunismo, não dá para entender. Você tem que precisar os símbolos que conectam um com o outro. Ou seja, sem dúvida. Che Guevara. E ali ele vê, o Fidel Castro, que o Che Guevara, uma vez morto, ele se torna um símbolo. Porém, um símbolo que já não era tão produtivo quanto nos anos 60, 70. Ele já foi uma máscara para dizer que ele morreu em nome do comunismo, do socialismo. Só que a forma dos estados cada vez se blindava mais, através de instituições que eram criadas, os ministérios que eram ampliados, as governações agora não eram determinadas pelo presidente, agora tinha eleição de governador, eleição de vereador, enfim. Essas formas de estado, eles entenderam que não mais era dependente de um presidente, senão que havia que ocupar esse espaço. E havia que criar eleitorado para dominar essas questões. Então, a revolução cultural, ou o domínio ou a hegemonia cultural, a hegemonia nada mais é que uma classe determina. Uma classe domina. Isso é hegemonia, política ou cultural. Mas para ela poder chegar nesse ponto, ela determinou anos antes. Não é que eu cheguei e já somos hegemônicos. Não é assim que funciona. Funciona do ponto de vista onde eu digo que ser gay de esquerda é ser um verdadeiro gay. Mas isso vem aos poucos, né? Eu não compreendo por que você Perfeito. sendo gay é de direita. Eu não sei por que sendo negro é de direita. Então eu começo a cooptar o pensamento das pessoas através do estético deles. Ou seja, Independente se o cara seja negro ou não, a ideia é mais ideia, importante o cabelo, do que o fato o grossor da dos pele. lábios, isso são gestos do cotidiano que eu vejo na pessoa
que é uma conversa, um bate-papo que acontece no metrô, no ônibus, e acontece, por exemplo, eu de 32 anos tenho essa conversa com um universitário de 18, ou seja, eu já vou inserindo na cabeça dele que a forma dele pensar está errado, porque ele é negro, ou porque ele é de determinada cor, ou inclinação sexual. Então, essa determinação, ela é uma forma prática, cotidiana, de gesto, de comportamento, que ajuda ao regime preparar o terreno para quando a política pública vier.